Olá, meu nome é Juan, sou analista de mercado da Grão Direto e nos próximos minutos passarei para vocês um breve resumo do que aconteceu na semana anterior e o que poderá acontecer nessa semana envolvendo o mercado de grãos. O intuito do vídeo é ajudar você, produtor, comprador ou corretor, na tomada de decisão de comprar ou vender os seus grãos. Começando a falar pelo dólar. A moeda americana teve uma semana de bastante oscilação aqui no Brasil, chegando a atingir casa de R$ 5,30, porém retornou e fechou a semana valendo R$ 5,17, obtendo a variação semanal ali perto da estabilidade. Os motivos da alta foi a viagem da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, que causou um certo desconforto à China, que prometeu um revide ou uma retaliação em relação a essa viagem. Esse acontecimento gerou uma certa cautela, um medo no mercado que já se encontra fragilizado por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Após isso, na sexta-feira, tivemos o relatório de emprego dos Estados Unidos, em que veio com números satisfatórios, ou seja, isso causou um certo conforto no mercado, pelo menos a curto prazo. Mas o que prevaleceu mesmo foi o aumento de taxa de juros no Brasil na quarta-feira, em que o Banco Central aumentou em 0,5% a taxa, porém sinalizou que possivelmente será o último aumento de taxa de juros no Brasil. Isso atraiu e vem atraindo bastante investidor estrangeiro com a esperança de valorizar ou reaquecer a economia brasileira. Para essa semana, o dólar tende a continuar sua tendência de queda, ainda influenciado por essa entrada de capital estrangeiro no Brasil. Falando agora do mercado de soja, a semana também foi marcada por muita oscilação em Chicago. A semana iniciou com uma queda aproximada de 6,5%, provocada pela viagem da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, que provocou um certo desconforto à China, que de algum modo prometeu uma retaliação em relação a essa viagem. Em momentos de incerteza, especuladores retiram seus investimentos de renda variável, entre eles commodities, e se alocam para moedas de segurança, entre elas o dólar. Outro fator que fortaleceu essa queda foi a melhora, mesmo que pequena, de 1% nas condições boas e excelentes das lavouras dos Estados Unidos, divulgado no relatório semanal pelo USDA. Após isso, a soja recuperou boa parte dessa queda que começou a semana, principalmente motivada pela incerteza climática que está acometendo a região produtora dos Estados Unidos. Então, a soja que estava caindo 6,5% recuperou e fechou ainda no negativo, porém apenas a 1,5% de queda, valendo $16,41 o bushel. A soja com vencimento em março 23 também recuperou boa parte da queda, fechando a semana valendo $14,15 o bushel. Detalhando um pouco melhor sobre as condições climáticas, existe uma previsão de chuvas dentro da normalidade na região central dos Estados Unidos, porém na região norte, principalmente Dakota do Norte e Minnesota, e na região sul, atingindo parte de Kansas e Nebraska, temos previsões de chuvas má distribuídas. Isso vem provocando uma incerteza em relação ao potencial produtivo dessas regiões, que por sinal são importantes regiões produtoras de soja. Para essa semana, possivelmente teremos bastante oscilação mais uma vez, principalmente pela divulgação de importantes relatórios que geralmente afetam, as cotações de Chicago. Entre elas, a divulgação do relatório de oferta e demanda divulgada pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
Esse relatório ele é divulgado mensalmente e ele deve trazer uma correção na produção, na expectativa de produção dos Estados Unidos, principalmente evidenciando as pioras de lavoura nas últimas 3 semanas. Caso isso venha de uma forma acima ou abaixo do esperado pelo mercado, possivelmente teremos oscilações bastante grandes, no mercado de Chicago. Além disso, temos a questão climática, que ainda continua no radar e bastante incerta em relação às próximas semanas. Temos também a questão da China, que possivelmente, se apresentar de uma forma mais presente no mercado de grãos, poderá fortalecer as cotações. Além disso, temos as questões do conflito entre os dois países, que em algum momento pode gerar alguma variação, volatilidade no mercado. Falando agora do mercado de milho, ele também foi marcado por muita volatilidade em Chicago, que consequentemente afetou o milho brasileiro. As questões climáticas e a questão política envolvendo China e Estados Unidos influenciaram também as cotações do milho brasileiro, que nesse momento segue uma certa paridade com Chicago. Se tratando em específico do milho brasileiro, a pressão de oferta do milho colhido ainda continua sendo fortemente influenciada no mercado, apesar de que algumas regiões já se encontram em fase final de colheita a partir de agora. A demanda externa, principalmente da China, vem se apresentando cada vez mais certa em algum momento nos próximos meses, e também uma possível demanda da União Europeia também começa a ser evidenciada no mercado brasileiro. Diante disso, tivemos um mês de julho bastante exportador, inclusive sendo maior do que o mesmo período do ano passado, onde tivemos um acréscimo de 3% em relação ao volume exportado, de acordo com a Secretaria de Exportação do Brasil. Em relação a isso, devemos ter ainda influenciado nesse mês de agosto mais um mês de muita exportação do milho brasileiro, que possivelmente deve superar o volume exportado do ano passado. Para esta semana, acredito que poderemos ter uma semana de leve valorização, principalmente pressionado por essa demanda externa do milho brasileiro, apesar de que temos o contrapeso ainda da questão da colheita, que segue sem nenhum imprevisto nas principais regiões produtoras.